Voltando para esse meio técnico-científico informacional, Milton Santos deixa claro que o espaço geográfico é reflexo dessas relações técnicas científicas. Logo, ele coloca que há sociedades que estão inseridas sim nesse processo de globalização técnica científica, porém também há sociedades que estão à margem desse processo. Era exatamente o que eu estava falando para o Jonathan. Essa é a principal característica social da globalização. Ela é exclusória. Ela não abraça todas as nações, não abraça todos os povos. Acaba excluindo aqueles indivíduos que não têm acesso à informação ou que não têm condições de se materializar. Ou seja, eles não têm condições de obter obter instrumentos, materiais que os colocam dentro desse processo globalizacional, como pagar um sinal de Wi-Fi, ter um sinal de internet em casa, ou ter um aparelho que tem acesso às redes sociais, tem acesso à informação. Ah, professor, mas isso é tão barato, isso está tão democratizado hoje no Brasil. É, galera, mas a gente deve entender que há pessoas pobres e extremamente pobres, né? Então há sim ainda indivíduos aqui, mesmo no Brasil, que ainda não são inseridos no meio técnico-científico informacional. Eu fiz uma breve pesquisa e, segundo o Ministério da Educação, nós ainda temos aqui uma parcela de população brasileira extremamente pobre. Ou seja, de cada 10 brasileiros, pelo menos 2 não têm acesso ainda à internet. E isso é algo completamente repulsivo aos dias de hoje, já que essa globalização ela exige que você seja um indivíduo antenado às tecnologias técnicas, científicas e informacionais. Caso contrário, você está excluído. É justamente essa a crítica, uma das críticas que Milton Santos faz à globalização. Ela é exclusória. Da mesma forma que ela atende perfeitamente aos interesses políticos e econômicos de algumas determinadas sociedades, determinadas corporações, determinadas multinacionais, ela exclui parcelas mais pobres da população mundial que não tem condições de ter acesso à informação. Professor, você falou sempre de século XX, início do meio técnico-científico informacional e falou de século XXI, o ápice desse meio técnico-científico informacional. Agora, quando inicia a globalização? Vamos lá, galera. Essa é uma das pegadinhas do Enem. Todo mundo pensa, olha, todo mundo, a maioria das pessoas, de cada 10, 9 pensa que a globalização é um fenômeno que surge durante o século XX, galera, e não é, pelo amor de Deus, não caia nessa esparrela. A globalização é tão antiga quanto o sistema capitalista de produção. Na verdade, nós podemos dividir a globalização em 4 fases. A primeira fase, vamos lá, o slide cheio para a galera aí, vamos lá. Ponto por ponto, slide cheio para a galera. A primeira fase, vamos lá, tá aqui. A primeira fase da globalização, slide cheio, vamos lá, tá aqui. A primeira fase, ela se caracteriza, pessoal, o seu início começa mais precisamente no século XV, né? Seguindo o ritmo de desenvolvimento acelerado de um capitalismo comercial, uma fase de um capitalismo que ainda engatinhava, uma fase onde as coroas europeias buscavam metais preciosos para maior enriquecimento. Logo, essa globalização ela tem como grandes características a abertura de rotas comerciais, a abertura de mercados consumidores ultramarinos para os produtos fabricados na Europa, especialmente pelos países que saíram na frente nessas grandes navegações, que no caso foi Portugal e Espanha. A outra grande característica dessa primeira fase são os avanços nas técnicas de navegação. Imagine aí, galera, no século XV, você em cima de uma embarcação de madeira atravessando o Oceano Atlântico. Primeiro que tinha que ter muita coragem, depois tinha que ter muita paciência. No entanto, essa tecnologia náutica, ela foi muito bem desenvolvida pelos portugueses, especialmente pelos portugueses. Ah, professor, mas na China já tinha caravela antes dos portugueses. Sim, galera, na China já tinha caravelas antes dos portugueses. No entanto, foram os portugueses e os espanhóis que usaram essas caravelas para atravessarem os oceanos. Outra característica são as relações comerciais intensas com as demais economias do mundo e com os demais povos. Por exemplo, Portugal abriu ampla negociação comercial com o Brasil, com Angola na África, também com Macau na China. A Inglaterra abriu ampla
relação comercial com a Índia, depois abriu amplas negociações comerciais com a Austrália. Então, essa primeira fase de globalização, ela tem essa característica de abertura de novas rotas comerciais. Logo após essa primeira fase, slide cheio para a galera, vamos lá, a gente tem a segunda fase da globalização. Essa segunda fase da globalização, ela tem uma característica importantíssima, chamada imperialismo econômico. Galera, foi a fase mais perversa da globalização. Por que foi a fase mais perversa da globalização? Porque a própria concepção de imperialismo econômico é uma concepção de uma política muito perversa aos povos dominados por essa política imperialista. O imperialismo se caracteriza pela dominação política e econômica de povos ultramarinos durante o século XVIII e século XIX. Essa segunda fase da globalização ela ficou mais palpável, ela ficou mais à vista no século XIX, quando, por conta de tecnologias pioneiras da segunda revolução industrial e da forte expansão dessa atividade industrial, potências como a Alemanha, França, necessitavam de mais territórios, portanto de mais matérias-primas, para ampliar sua produção industrial e, consequentemente, ampliar o seu mercado de consumo e os seus ganhos, os seus lucros. Então veja que essa política imperialista, ela tem uma relação muito estreita com a expansão econômica dos Estados europeus. Observe que justamente nessa segunda fase da globalização econômica, a fase da indústria, do forte desenvolvimento industrial, nós temos duas grandes guerras mundiais. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, e nós temos a Segunda Guerra Mundial, já no final da primeira metade do século XX. E não se engane, as duas grandes guerras mundiais, elas são, sim, resultado dessa disputa de políticas imperialistas europeias no continente asiático, no continente africano, perdão. Logo, galera, nós devemos entender que a segunda fase da globalização foi uma fase um tanto quanto conflituosa, do qual as potências que chocavam seus interesses econômicos e políticos sobre colônias estavam em ampla expansão de suas atividades comerciais no mundo. Então vejamos, a primeira fase da globalização, fase da abertura de novas rotas comerciais e desenvolvimento de comércio com outros povos. A segunda fase, fase de dominação política, fase imperialista de povos, de países europeus para com povos e territórios na África, especialmente na África, mas também alguns povos e territórios na Ásia. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a terceira fase, né? Vamos lá, slide cheio, professor, para a galera. A terceira fase da globalização. Essa terceira fase da globalização, ela inicia já a partir do final da Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento de tecnologias pioneiras que a Segunda Guerra Mundial e a disputa tecnológica entre Estados Unidos, União Soviética, bloco capitalista, bloco socialista, acabaram desenvolvendo. Por exemplo, nessa terceira fase, nós temos o surgimento de tecnologias importantíssimas aos dias de hoje, como a informática, a robótica, a biotecnologia. Imagine hoje um mundo sem a tecnologia da informática. Nós não teríamos essa aula que você está assistindo agora. Logo, observe que essa terceira fase da globalização é uma fase de um apaziguamento entre as nações. É uma fase de maior acordo político entre as nações. Ora, saímos de uma Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação da ONU nessa pós-Segunda Guerra Mundial, do qual iria estabelecer as relações, iria mediar os conflitos políticos desses países. Então, essa Segunda Guerra Mundial, esse pós-Segunda Guerra Mundial, início dessa terceira fase da globalização, se caracteriza por esse apaziguamento político das nações, né? A partir da Organização das Nações Unidas, com a mediação dos interesses desses países. Observe isso, inclusive na Guerra Fria. Na própria Guerra Fria, nós temos um princípio de coexistência mútua, né, de coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países, apesar de estarem em disputa ideológica, apesar de estarem em disputa tecnológica, sabiam muito bem que não haveria
não haveria qualquer lógica de os dois países se atacarem e utilizarem seus arsenais militares nucleares. Seria uma guerra de destruição mútua, e se há uma destruição mútua dos dois lados, não há um vencedor dentro desse conflito. Nesse sentido, essa terceira fase da globalização se caracteriza por isso, por surgimento de tecnologias pioneiras, robótica, informática e biotecnologia, e também se caracteriza por uma fase de maior apaziguamento entre países, maior acordo político entre os interesses das nações. Só que, galera, depois da terceira, a gente tem a quarta fase. Vamos lá, slide show aí pra galera, quarta fase. Só um minutinho, pessoal, que a gente tá ajeitando uma coisinha aqui na câmera, porque ao vivo, você sabe que ao vivo a coisa, o bicho pega, né? Ao vivo, só um minutinho, pessoal, ao vivo, dá uma tremedeira nas pernas, só um minutinho, tá? Laura, abraço aí, nossa conterrânea, opa, de Russas. Abraço aí pra galera de Russas. Rapaz, eu não fui pra Russas em aula de campo, mas qualquer dia eu vou conhecer. Pode ir. Vamos lá, continuando aí, um abraço pra galera de Russas. Bárbara, é? Bárbara? Laura. Laura, compartilha aí essa aula aí com a galera aí de Russas, com seus colegas aí de escola. Compartilha aí e dá um like aí na aula, que você já tá dando uma força enorme aí pra gente. Então vamos lá. Logo após essa terceira fase da globalização, vamos lá, Laura ligada, a gente tem o surgimento da quarta fase. E a quarta fase, vamos lá, slide cheio pra galera, a quarta fase, ela surge exatamente no final da Guerra Fria. Exatamente no final da Guerra Fria, nós temos, e que acontece no século XX, não no século XXI, quando a União Soviética, ela entra num processo de decadência, de falência, né? Do seu sistema socialista, né? Um sistema socialista um tanto quanto contraditório, venhamos e convenhamos. Nós temos no final dessa Guerra Fria um avanço tecnológico e científico incrível, principalmente das tecnologias de informática e de telecomunicações. Outra característica são as mudanças de produção e de circulação de mercadorias a partir de modernização de meio de transportes e de novos mecanismos de mercado. Observe, é justamente nessa década de 90 que nós temos o surgimento de vários blocos econômicos, com exceção da União Europeia, que surge com o Benelux na década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. Mas todos os outros blocos econômicos, o próprio Mercosul, a Associação Econômica de Cooperação Econômica do Pacífico, o NAFTA, todos esses blocos econômicos, seja União Aduaneira, seja uma zona de livre mercado, seja uma zona de livre comércio, todos eles surgem nesse momento de quarta fase da globalização, que é um momento de maior expansão do mercado mundial. Lembre-se, nós temos o fim de um bloco socialista que impedia a circulação de mercadorias a partir do conceito de livre mercado. Então, com o fim do bloco socialista e a ampliação do livre mercado, nós temos também um aumento da concorrência global entre multinacionais e entre países. Daí o surgimento desses blocos econômicos. Esses blocos econômicos, eles surgem como uma ferramenta importante de proteção de mercados regionais. Professor, mas a ideia de bloco econômico ela é contraditória à globalização, porque a globalização ela prega a mundialização, a liberalização dos mercados, o amplo consumo entre as sociedades e os povos. E aí isso está falando de bloco econômico, proteção de mercados regionais. Protecionismo não combina com globalização. Vejamos, galera, que os blocos econômicos tem vários mecanismos, né? Mecanismos constitucionais, jurídicos, ou seja, tem leis, tem regras que estabelecem uma certa porcentagem, uma certa taxa de exportação entre esses países. É a chamada TEC, taxa de exportação comum, onde esses países costumam estabelecer um teto de participação nesses blocos econômicos, mas não limitando-se somente a esses blocos econômicos, participando com comércio com vários outros países. O Brasil é um exemplo. O Brasil faz parte do Mercosul, mas possui como principal parceiro comercial atualmente a China. O principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul é a Argentina. Mas o principal parceiro comercial do Brasil no mercado globalizado, aliás, o principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul, é a Argentina. Mas o principal parceiro do Brasil no mercado global é a China. Então, observe,
A Argentina como um parceiro principal no mercado regional sul-americano e a China como um parceiro principal no mercado globalizado. A pergunta, professor? Vamos lá, pergunta. Primeiro um abraço, tá? Um abraço para quem? Como é o nome? O Ítalo. O Ítalo. De onde? Penedo. Onde é Penedo? Alagoas. Alagoas. Abração aí para Penedo em Alagoas. Se Deus quiser, vou passar férias aí em Alagoas com minha esposa no próximo ano, vai dar certo, se Deus quiser. E minha esposa tá aqui, ó, já tá sorrindo, morri de se abrir aqui. Só de falar em Alagoas, das praias de Alagoas, ela já tá abrindo, abrindo um sorriso aqui, só de falar das praias de Alagoas, ó. Mas diga aí, meu patrão, o que você manda? Maragogi, Exatamente, Maragogi, tá certo. A gente tem uma pergunta aqui da Rebeca, tá? Rebeca. Ela está perguntando aqui, professor, você pode falar um pouquinho sobre o Mercosul, por favor? Esse bloco completa 25 anos. O senhor acha que pode cair algo no Enem? Sim. Quem pergunta? Rebeca. Vamos lá. Rebeca, sua observação foi importante. O Mercosul é um bloco regional de proteção de mercados no Cone Sul, como você sabe. A Rebeca é de Fortaleza. Aí de Fortaleza? Show de bola. Rebeca, abração. Compartilha essa aula aí com teus colegas aí de sala. Mas vamos lá, a tua pergunta, né? Pode sim, Rebeca, cair no Enem uma questão de Mercosul. Primeiro, pelo fato, né, como você falou, do bloco estar completando esses 25 anos, mas também por algumas reviravoltas que esse bloco vem sofrendo. Por exemplo, a entrada da Venezuela, que, venhamos e convenhamos, é um marco para o Mercosul, já que a Venezuela tem um governo bastante contraditório na pessoa de Nicolás Maduro, o sucessor de Hugo Chávez, né? E Nicolás Maduro, todo mundo sabe que é um ditador disfarçado de presidente democrático, de presidente eleito democraticamente na Venezuela, sendo que o próprio Mercosul tem a prerrogativa de que para o país estar dentro do bloco, o país tem que ser democrático, e na Venezuela a gente tem essa condição tanto quanto contraditória. E pode também cair o Mercosul no Enem, Vanessa, devido aos choques de concepções políticas que hoje há no Mercosul. Por exemplo, o presidente Macri, né, da Argentina, é um presidente de direita, que inclusive sofre grande impopularidade depois de poucos meses de eleito na Argentina por conta das políticas de seguridade social que ele não vem conduzindo muito bem na Argentina, mas ele vem sofrendo um certo boicote por parte da população pobre na Argentina. Mas observe o choque de ideias, porque nesse mesmo Mercosul, nós temos o presidente do Uruguai, que é um presidente de esquerda, que se eu não me lembro o nome certo do cara, mas ele é um sucessor de Pepe Mujica. E também nós temos o próprio choque de ideias com o Nicolás Maduro. Atualmente, Temer, que o nosso presidente, né? Nosso presidente eleito indiretamente, né, que assume o papel de Dilma Rousseff nesse processo parlamentar que ela passou agora no dia 31 de agosto, ele chega com essa ideia um pouco mais voltada à direita política, um pouco mais voltada a um liberalismo mais forte, a acordos mais amplos de livre comércio no mercado do Cone Sul. No entanto, eu penso que se essa questão sobre o Mercosul cair no Enem, ela não vai abordar essas questões ideológicas dos líderes, um é de esquerda, outro é de direita. Ela abordará, sim, a importância que o Mercosul tem às economias do Cone Sul, especialmente a economia da Argentina, a economia do Uruguai e do Paraguai, já que o Brasil detém praticamente 70% das relações de mercados do Mercosul. E essa questão ela também pode relacionar a maior aproximação do Brasil em relação à China, se comparar ao comércio de Brasil e China e de Brasil e Argentina. Então, pode sim cair essa questão sobre Mercosul, abordando esses temas. E lembre-se, Vanessa, que o Mercosul, geralmente questões do Mercosul, eles abordam aquele mecanismozinho, tá? Não vamos esquecer, né? Que é a taxa de exportação comum. A gente não pode esquecer disso, que é a TEC, né? Então, todas as vezes que, na maioria das questões onde há Mercosul, eles fazem aquele texto bem legal, né, de integração econômica do bloco sul-americano, do livre trânsito de pessoas, passaporte único e tal. Mas, primeira coisa que a gente deve lembrar, Mercosul é uma união aduaneira. E segunda coisa, utiliza do mecanismo de TEC, né, que é a taxa de exportação comum, do qual todos os países estabelecem uma taxa de exportação específica para o bloco.
o Brasil, salvo engano, é de 20%. Significa dizer que 20% de toda a produção nacional do Brasil por lei, pelas regras do Mercosul, tem que ser comercializada dentro do bloco do Cone Sul. Professor, mas só 20%? É só 20%. Se você comparar os números do Brasil com a Argentina, por exemplo, só o estado de São Paulo produz em uma semana o que a Argentina produz o mês inteiro. Ou seja, só o estado de São Paulo, se São Paulo fosse um país, São Paulo seria o país mais forte do Mercosul. Aí você tem uma ideia do que é o Brasil nesse mercado do Cone Sul. Mas foi excelente a sua observação, viu, Vanessa? Excelente aliás, Rebeca, perdão. Excelente sua observação. Excelente sua pergunta e vamos ficar ligado que pode sim cair Mercosul no Enem. Mas voltando aqui à quarta fase da globalização, a gente falou de ampliação das tecnologias de comunicação e de informática, falamos da ampliação da concorrência global dos mercados a partir de uma dissolução da União Soviética e ampliação do sistema capitalista como único sistema que vigoraria em todas as economias globais. Falamos também da mundialização dos mercados financeiros e, galera, principalmente, olha só, difusão dos bens culturais. É justamente nessa década de 90 e nesse início do século XXI que nós temos uma maior ampliação das relações culturais, das relações sociais, a partir dessa modernização dos meios de comunicação e dos meios de comunicação e a partir também da informática. Observe, por exemplo, o funk. Professor, por que você está falando do funk? Porque o funk é a cultura de massa. Segundo o próprio Ministério da Cultura aqui no Brasil, o funk ele é classificado como uma cultura de massa. Agora, vamos lá. Será que os seus avós conheciam funk? Será que os seus avós tinham tanta proximidade com a música popular brasileira como hoje nós temos a partir dos meios de comunicação e a partir da ampliação do sinal de internet e democratização desse acesso à internet? É claro que não. Então vejamos que essa maior difusão de práticas e de padrões culturais, ela acontece porque esta cultura, aqueles indivíduos que são os perpetuadores dessas práticas culturais, apossam-se dessa materialização da mídia, dessa materialidade, dessa globalização midiática, para assim difundir seus costumes culturais. E isso acontece, inclusive, aqui no Brasil.